Olá, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou trazer uma série de estudos sobre o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, porque eu vejo que é um livro que as pessoas se identificam muito, tem prática e tem uma linguagem fácil e acessível, né? E é um livro muito maravilhoso. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu grifei algumas partes que eu achei mais importante. Não vou ler o livro na íntegra. Por quê? Porque eu acredito que fique chato, né? Eu somente ler aqui. Se for somente para eu ler, você faz isso em casa, não faz? Nem precisa da minha ajuda. Então, eu vou pontuar algumas coisas que é para ser como se fosse um estudo sobre o livro, tá certo? E vou condensar o que eu for achando mais importante. O meu intuito é que você diga: ó, que livro maravilhoso, vou comprá-lo para mim, porque o livro é bom e eu quero ter ele em casa para que eu estude, né? E não que você diga: já li o livro todo e não vou mais ler coisa nenhuma. Então o livro começa assim: os milagres que este livro pode fazer na sua vida. Ele começa a fazer o seguinte questionamento: por que algumas pessoas são tão felizes, outras parecem tristes, outras parecem que tudo dá certo, outras parecem que tudo dá errado. Algumas pessoas parecem ter uma saúde de ferro e outras pessoas parecem adoecer com muita frequência. Outras conseguem se dar bem no emprego dos sonhos, outras conseguem a profissão dos sonhos, mas não se dão bem. E aí ele faz vários questionamentos, né? Você sabe as respostas? E aí ele termina dizendo assim: haverá uma resposta para essas perguntas no funcionamento da sua mente, consciente e subconsciente. Há, sem a menor dúvida, essa resposta na sua mente. E aí mais lá pra frente a gente explica, né, dentro dos conceitos do livro, sobre essas mentes. E aí ele fala a razão dele ter escrito o livro, porque ele teve um tumor maligno. Há muitos anos consegui me curar de um tumor maligno, um sarcoma na terminologia médica. E ele usou esse poder curador da mente subconsciente, em que me criou e ainda mantém, dirige todas as minhas funções vitais. Não é as funções vitais dele que a mente subconsciente dirige. É a minha, é a sua, é de qualquer ser humano. A técnica que apliquei nessa ocasião é explicada em detalhes na parte que ele diz: liberando o poder milagroso. Aí vocês me desculpem, porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo, então eu posso me enganchar em certo tipo de coisas, tá? Aí ele diz assim, né, tenho certeza que ele inspirará outras pessoas a confiar na mesma presença curadora, infinita, que reside nas profundezas do subconsciente de todos nós, que foi o que eu acabei de falar, né? Graças aos bondosos conselhos de um velho médico, compreendi de repente que é natural. Olha aqui tá uma grande virada de chave que ele teve e que você use para qualquer coisa da sua vida. É natural supor que a inteligência criadora que formou todos os meus órgãos, modelou-me o corpo e fez meu coração bater, pode consertar o trabalho com as suas próprias mãos. Ou como diz o velho provérbio, o médico pensa a ferida e Deus a cura. Se você pensar bem, dentro dos termos médicos, nós temos uma coisa chamada homeostase, que é essa inteligência natural que o corpo tem de se autocurar. Se você for levar para os termos de física quântica, se você for levar para os termos da espiritualidade, você vai ligar esses pontos que ele, quando ele chama assim, inteligência criadora, que faz o coração bater, que faz as células funcionarem. E a gente não diz que tem uma centelha dentro da gente. E o que seria essa fonte criadora, essa fonte curadora dentro de nós, se não essa centelha que há em cada ser, se não esse divino que há, né? Essa inteligência infinita que vai além da nossa compreensão, que você pode entender que o corpo ele funciona perfeitamente, enquanto o pulmão tá pegando oxigênio, tirando gás carbônico do corpo, mandando na corrente sanguínea, o coração tá bombeando, as células estão funcionando, o cérebro tá funcionando, tá trabalhando com o sistema nervoso, contraindo, descontraindo o músculo, fazendo mexer. Você pode entender o funcionamento de cada coisa, mas você não consegue compreender o tamanho da perfeição que cada coisa funciona, até dentro de uma
sincronicidade. E aí ele vai começar a falar sobre quando você reza de forma eficiente, os milagres acontecem. E aí a gente ainda está na página 11 e ele começa a falar da prece científica. Eu não vou me ater a ler tudo, tá? Eu vou pegar os pontos que eu marquei, mas para que a gente faça uma reflexão sobre cada ponto importante que ele falou. Então, ele coloca nessa parte que ele fala sobre a oração eficiente. Ele diz assim: aprenda as técnicas simples de impressionar a mente subconsciente. Prove a si mesmo a maneira espantosa como ele pode ajudá-lo. Este livro pode ser, e acredito que será, um momento decisivo em sua vida. Eita, você não se empolga com uma conversa dessa, não? Eu super me empolgo, fico feliz. Bato até palma e se estiver sozinho, eu dou um beijinho no livro. Todos oram. Você sabe como orar eficazmente? Quanto tempo se passou desde que a oração era parte das suas atividades diárias? Em emergências, em ocasiões de perigo, problema, doença ou quando a morte espreita, aí orações jorram de nós, não é verdade? O termo ligado à oração, a muitas pessoas, e não estou dizendo que é o seu caso, está muito atrelada à necessidade. Então, ao nível das minhas necessidades, as minhas orações são aumentadas ou não. Você já prestou atenção que se você está com um problema muito sério e você tem o costume de orar ou não tem o costume de orar, essa prática ela fica mais presente, né? Você ora porque você está precisando de ajuda, que a oração, né, vai lhe conectar com Deus, mas a gente faz a gente se prende muito à questão da orar pelo pedir, né? Até mesmo se você não tiver com algum problema sério, mas a gente vai orando pedindo: Senhor, faz isso, abençoa, faz fulano isso, fulano toma juízo, não é? A gente costuma orar dessa maneira, né? São orações assim, são pedidas por socorro. Então ele comenta que a gente vai encontrar, leia o que os jornais dizem, e você vai encontrar notícias de que todo mundo, as pessoas estão rezando por alguma causa. Inclusive, quando tem algo assim muito sério, as pessoas se juntam em oração por uma corrente, né, sobre uma determinada pessoa que está num caso específico de necessidade extrema, e sempre se há uma corrente de oração. E aí ele continua assim, não há a menor dúvida de que a prece é uma ajuda sempre presente em momentos difíceis. Mas por que você tem que esperar que surjam problemas para tornar a prece parte integral e construtiva da sua vida? Porque, como eu dei o exemplo, não é porque você está num momento complicado que você não pode orar, né? Não vou orar porque parece que eu só oro para pedir ajuda. Mas é você não esperar que esse momento complicado chegue para que você busque essa comunhão com Deus que há dentro de você, com esse Deus que habita em tudo que há. Então não se precisa chegar ao extremo de precisar de estar com problemas de saúde, financeiro, para que você busque, né, essa comunhão com Deus. Então a questão da prece, a gente tem muitos estudos científicos já da eficácia, da eficiência, de que a oração realmente funciona, né? Ela tem um poder, inclusive, ativa até partes do cérebro que os cientistas denominaram como a molécula de Deus. Aí eles dizem assim, problemas dominam suas mentes e bloqueiam sua capacidade de escutar e compreender. Elas precisam de fórmulas fáceis de seguir, obviamente de modelos práticos, simples e específicos. E aí ele fala que um aspecto comum do livro é justamente o caráter prático, as técnicas e as fórmulas simples. Talvez por isso ele tenha sido um sucesso, e foi mesmo, porque mais de 1 milhão de exemplares vendidos no mundo inteiro. Você imagina aí 1 milhão de livros, né? Porque livro não é uma coisa popularmente usual. Você conhece pessoas que leem muito livro? Eu não conheço pessoas que leem muitos livros. Conheço pessoas que leem esporadicamente, olhe lá, eu conto no dedo da mão. As explicações sobre as muitas maneiras de influenciar a mente subconsciente e obter respostas certas torna esse livro extraordinariamente valioso e ajuda sempre de presente nos momentos de dificuldade. Deixa eu dizer aqui para vocês,
Eu tô num prefácio, né, que chama Qual é a minha ideia? É que você que não tem um livro possa acompanhar. Por isso que eu não fico tão me detendo a tá dizendo página, o local, mas também, se você tiver o livro e quiser acompanhar, eu não tô ajudando, né? Então, vou tentar melhorar nesse setor, tá bom? Mas, como eu disse, eu estou aprendendo, porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo. Aliás, até fiz, mas foi com um livro fininho e tudo, eu não tinha que falar tanto, mas, ó, no que é que você acredita? Página 14. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo que você acredita que traz resposta à prece. Depois eu explico isso aqui com calma, tá? Orações são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem ou pensamento que se forma na mente da pessoa. E aí ele fala da importância da crença, né? Que a crença é algo muito poderoso, e ele fala assim, apenas e exclusivamente a crença ou a aceitação e a receptividade mental àquilo pelo qual ora. O que é que ele pontua que vai importar em relação às orações, né? Aí ele diz, apenas e exclusivamente a crença ou aceitação e receptividade mental àquilo pelo que você ora. A lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento. Assim como a pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado da sua mente, corpo e circunstância. Uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão de que você faz e por que faz, vai ajudá-la a produzir a corporificação subconsciente de todas as coisas boas da vida. Basicamente, a resposta à prece é a realização do desejo do seu coração. Então, quando ele comenta no início que não é o que você acredita, mas eu ainda pontuo assim. Eu posso orar dizendo, Senhor, né, me dá uma vida, eu quero uma vida abundante, eu quero uma vida próspera, eu quero ser rica. E aquilo não está, em verdade, dentro do meu coração, entendeu? Como é que a gente trabalha isso na questão da mecânica quântica, né? Nas questões de energia, eu falo, a minha mente consciente diz uma coisa, mas lá na minha mente inconsciente eu acredito em outra. E aí o que é que vai acontecer? A minha crença predominante, não é só o que a minha boca tá falando, entendeu? E aí ele bota, ó, página 14 ainda, desejo é oração. Todos desejam saúde, felicidade, segurança, paz de espírito, né? E autoexpressão autêntica. Mas de que maneira muitos de nós atingem esses objetivos? Um professor universitário confessou-me recentemente. Eu sei que se mudar meu padrão mental e redirecionar minha vida emocional e o estado de meu coração, vai melhorar. Eu sei disso. O problema é, eu não tenho uma técnica, processo ou modus operandi. Minha mente vagueia de um lado para o outro quando penso em meus problemas. E me sinto frustrado, infeliz e derrotado. Então, esse professor, aí ele comentou que o professor sentiu o desejo de ter a saúde perfeita. Mas ele precisava o quê? Conhecer a maneira que a mente funcionava. E é isso que vai permitir transformar o desejo em realidade. Que ele vai dar as técnicas do livro. Então, eu acho que assim, se por mais leiga que a pessoa seja, em assuntos da mente, do subconsciente, eu acho que você sabe, e no fundo você sabe, o quanto a sua saúde emocional, a sua saúde mental influencia na sua vida. Um dia que você não tá bem, nada flui bem. Se você tem que estudar, você não estuda bem. Se você tem que trabalhar, você não trabalha bem. Se você tá num relacionamento na família, com os filhos, você não se comporta bem. Então, é uma coisa que você sabe, já sabe naturalmente. Já é um conhecimento intrínseco que o emocional afeta na sua vida diária e não tem como. Não é verdade? É verdade. Há uma mente comum a todos os indivíduos. Já estou na página 15. E aí só grifei essa parte. Tudo que você precisa fazer é unir-se mental e emocionalmente com o bem que deseja corporificar. Que aí, no caso, quando a gente traz para os ensinamentos da gente, tá? Materializar o que você deseja para que aquilo se torne realidade na sua vida. Unir o mental e o emocional. Os poderes criativos de sua mente subconsciente responderão nessa conformidade.
né? Comece agora, hoje, o já é meu, filho. Eu vou encerrar por aqui para que os vídeos não fiquem muito longos. E aí a gente vai partir para o próximo capítulo no próximo episódio. Ai, que chique. Tô me sentindo na Netflix. Então, assim, já deu para entender. Assim, já deixou várias dicas maravilhosas aqui no prefácio do livro. Eu acredito que agora você se interessou por essa série e você acompanhe, porque é um livro que, preste atenção, se vendeu 1 milhão de livros em todo o mundo, e isso, né, já bateu esse número de vendas. Não é um livro qualquer, é um livro realmente que merece ser estudado, merece a sua atenção, merece que você compre, se for o caso, se tiver podendo. O melhor investimento que você faz é em conhecimento. E vou encerrando pedindo para você, rapaz, aquele like da evolução, entendeu? Porque quando você aperta o like, você já ganha um salto quântico. Você não acredita em mim, não? Rapaz, aperte aí que você vai ver, né? E se inscreve no canal se você não for inscrito e assine o Badalo da Evolução também, que é o sininho lá pra gente poder ficar próximo e você receber as notificações dos novos vídeos sobre o livro e sobre os outros assuntos, tá bom? Beijos de luz!